vida. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de ver a cor do dia, de ver o céu, de ver a terra, as pessoas que eu amo, que me amam, aquelas que dizem eu te amo, e a oportunidade de dizer eu te amo também. Obrigado, meu Deus. Não fosse a tua permissão, nós não estaríamos aqui. Então, amados, a palavra de hoje é força. No Salmo 28, lá no versículo 7 ao 9, Davi, ele roga a Deus que o aparte dos ímpios. E é importante termos força, porque sem força a gente não consegue fazer nada. Nem coragem a gente tem de levantar o pé do chão e sair andando em direção aos nossos objetivos. Então, força. Força para nós continuarmos andando. Porque para atravessar os desertos das nossas vidas, nós precisamos de força. E aqui o salmista Davi ele diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiarei o meu coração. E fui socorrido, assim o meu coração salta de prazer. E com o meu canto louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, e apacenta-os e exalta-os para sempre. Você vê que Davi, ele pede a Deus para cuidar de nós, para nos dar força. Davi, ele diz, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Eu vou contar para vocês rapidamente uma história que aconteceu comigo. Em 2013, eu já era professor, graduado em pedagogia, casado, pai de família, precisava criar a minha família, e eu não era professor contratado, nem comissionado, nem professor efetivo. De repente surge uma oportunidade de emprego e o secretário de Educação na época vem na minha direção e diz assim: olha, eu tenho uma oportunidade de emprego para você, mas vai ser numa unidade prisional. Você vai dar aula dentro de um presídio. E aí, você topa? Aceita sim ou não? Sinceramente, eu disse na hora, aceito. Eu não pensei duas vezes, porque eu confio no Deus que me trouxe aqui. Eu confio no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, de Jacó, no Deus que me conhece desde o ventre da minha mãe. Eu sabia que Ele iria me proteger, como nos protege até hoje. Aí o secretário vai e diz assim para mim, só que você precisa trabalhar com uma escopeta. Eu olhei para o secretário e disse para ele que a minha arma é Jesus. Na época eu disse, a minha arma é Deus. A minha arma é Jesus. Eu não precisava de uma escopeta para dar aula dentro da unidade prisional. Eu só precisava e preciso da palavra de Deus. E assim o fiz. Entrei, fui dar aula numa unidade prisional. E ali, na unidade prisional em que eu dei aula, a sala de aula, na realidade, é uma cela. Porque você entra, os policiais penais fecham com uma grade, colocam os cadeados e ficam todos na porta com as armas apontadas na direção. E eu não tive o menor receio.
Sinceramente, eu não tive o menor temor, porque eu sabia que o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus que conhece as minhas, tuas, nossas necessidades estava ali. Ele não me colocara ali por acaso, ele sabia que eu daria conta do recado. Por isso ele me chamou. Eu precisei de força. Qual foi a força? A força da fé. A força que Deus disse para mim e que disse aqui, Davi, no Salmo 28, o Senhor é a minha força e o meu escudo. Por que que eu iria temer? Mas, em resumo, fiquei ali na unidade prisional trabalhando como professor durante 7 anos na minha vida. E durante 7 anos eu aprendi com os reeducandos e pude passar também um pouco da experiência de um professor vivido experiente. E durante todo o tempo em que ali eu trabalhei como professor e mais alguns colegas nossos, não havia fuga nem motim, não havia nada. Porque Deus o tempo inteiro nos guardava, protegia e livrava e conscientizava os nossos reeducandos para que não fizessem motim, brigas ou saíssem dali fugidos. Todos que saíram, saíram pelas portas da frente e hoje cuidam das suas famílias. São homens, cidadãos que foram reinseridos na sociedade e hoje cuidam das suas famílias sem transgredirem, sem retornarem a este mundo triste, frio e sombrio que infelizmente levam as pessoas ao calabouço. Então Deus, ele é libertador, é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é ele quem nos dá coragem. Que tenhamos coragem para o dia de hoje, para amanhã e sempre. Que Deus possa ser o seu, o meu, o nosso escudo, a nossa força para vencermos todas as dificuldades desta vida. Abraço forte do seu amigo Robson Dias, o locutor do amor.